Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Gabriel Boeira, gestor de projetos Logística e Cultura da Apicampus, Associação dos Apicultores dos Campos de Cima da Serra. Nós somos os criadores do projeto Pequeno Abelheiro, que leva oficinas, palestras, conhecimento sobre as abelhas para todas as crianças e jovens da nossa região. O projeto Pequeno Abelheiro doou mais de 600 livros para as séries iniciais aqui dos Campos de Cima da Serra. Este ano, estamos trazendo uma grande novidade: o livro em audiovisual para crianças, jovens e adultos com deficiências. Fiquem agora com o livro Davi e a União das Abelhas. Davi e a União das Abelhas. O livro Davi e a União das Abelhas mostra não só para as crianças e jovens, mas para toda a humanidade a importância de todos os polinizadores, como as abelhas, sendo elas com ferrão ou sem ferrão. Esta é a história de Davi e seus dois irmãos, o Arthur e o Emanuel, e todos amam a natureza, brincam no campo ao som das abelhas, sempre ouviram de seus pais a importância da união, o respeito e o amor no coração. Um certo dia, eles brincando em um campo florido, viram várias abelhas em algumas flores, só que não sabiam se eram da mesma colmeia, porque eram de diferentes cores. Maravilhados com a união na colheita de néctar e pólen, chamaram seu pai Gabriel para ensinar como é o mundo dessas amiguinhas. O pai dos meninos disse: aqui tem abelhas com ferrão e sem ferrão. São as apis e os meliponídeos. São todas abelhinhas. Algumas dessas abelhas vivem em caixas feitas por nós. Outras vivem na natureza, até debaixo da terra. Os meninos perguntaram: se não são da mesma família, por que trabalham e visitam a mesma flor? O pai falou: elas não têm preconceito de raças, e todas as flores precisam delas para se multiplicar. Algumas famílias de abelhas precisam de muito trabalho porque a família é bem grande para alimentar. Os irmãos então aprenderam que as abelhas têm respeito umas pelas outras e se encontram na mesma flor. Se amam e se protegem, jamais separam os seres pela raça ou pela cor. Em um novo dia, os meninos foram para uma aventura pela floresta, e eles avistaram na árvore algumas abelhinhas que pousavam ali um pouco tímidas entre as folhinhas. Foi então que o irmão mais velho, Davi, disse: esses são os mirins que o pai havia falado. São umas abelhas pequenininhas que vivem nas árvores. Andaram mais um pouco e viram umas abelhas que pousavam no chão, num canudo de terra. Se escondiam entre as falhas de pinhão. Então o irmão do meio, Arthur, disse: vocês lembram que o pai tinha ensinado que essas são abelhas sem ferrão e são conhecidas como mel de chão? Caminhando mais alguns passos, viram algumas caixas e um apiário que o pai deles fez em um lugar certo. Foi então que o irmão mais novo, Emanuel, falou que aquelas eram as abelhas apis e têm ferrão. São defensivas e apenas com um macacão de apicultor poderiam chegar perto. Na volta para casa, os meninos conversavam que em uma única aventura viram vários tipos de abelhas na floresta: o mirim, o mel de chão e a apis.
todas trabalhando como se fosse uma festa. Chegando em casa felizes pelo passeio, falaram ao seu pai e sua mãe que viram muitas abelhas, que são tão importantes e que as plantas vivem com o trabalho delas apenas. O pai dos meninos falou: "Vocês aprenderam alguma coisa na caminhada?" Os meninos se olharam e ficaram pensando, porque viram muitas abelhas alinhadas. Então o pai novamente perguntou: "Vocês viram elas na mesma flor?" E os meninos responderam: "Sim." O pai perguntou então: "Vocês viram elas nas caixas, nas árvores e no chão, todas próximas?" E os meninos confirmaram: "Sim." O pai dos meninos falou: "As abelhas se amam, se protegem, se respeitam, mesmo de raças diferentes, mesmo em casas diferentes." Felizes com o que o pai havia ensinado, os meninos perguntaram: "E quem cuida delas? São unidos como as abelhas?" Então a mãe respondeu: Quem cuida das abelhas sem ferrão são os meliponicultores, e quem cuida das abelhas com ferrão são os apicultores. Todos cuidam das abelhas, todos protegem o meio ambiente, são todos unidos pela preservação do passado, do futuro e do presente. Assim, os três irmãos, que já gostavam das abelhas, passaram a trabalhar com elas e ajudá-las, contando para seus amiguinhos que sem abelhas não tem alimento, que todas são unidas como quem as protegem. Seja você também o herói da natureza, como os três irmãos. Proteja as abelhas, seja apicultor ou meliponicultor, para que nunca falte alimento em nosso planeta. O apicultor e o meliponicultor são os maiores defensores do meio ambiente. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso livro Davi e a União das Abelhas em audiovisual. Nos ajude a divulgar esse projeto, Pequeno Abelheiro, e também a importância das abelhas para a humanidade.